livros que um dia eu reli, não leio mais. Versos que há um tempo atrás cantei, não canto mais. Falsas verdades que aprendi, deixo na infância, e a liberdade que há em mim trago na mala da alma. Hoje não ando sem saber qual é o destino de andarilho a padecer. Sei o caminho dos falsos mestres que segui, limpo a poeira, sigo as pegadas que encontrei no chão da vida. Hoje não ando sem saber qual é o meu destino de andarilho a padecer. Sei o caminho dos falsos mestres que segui, limpo a poeira, sigo as pegadas que encontrei no chão da vida. Pra onde vou e pra onde vou? Coragem, venho a ti pra dizer que vou partir
acordar sem te encontrar e sob as roupas não te achar. Se chegamos até esse ponto, como posso ficar? Já não há aconchego em teu peito, tenho que te deixar pra trás. Como me conhecerão se eu estiver longe de ti? Como dizer que te amei se no pavor te abandonei? Como dizer que te amei? Que coragem venho a ti pra dizer que não sofri. Posso fingir não me importar, mas como posso te enganar? Ao chegarmos até esse ponto, só me resta lembrar. Se insisto é porque não aceito ver você me deixar pra trás. Como me conhecerão se eu estiver longe de ti? Como dizer que te amei se no pavor te abandonei? Como dizer que te amei? Como me conhecerão se eu estiver longe de ti? Como dizer que te amei se no pavor te abandonei? Como dizer que te amei? Como dizer que te amei? Como seguir sem você? Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, quão difícil é a vida sem Ti, sem a Tua presença. E quantas vezes é difícil a vida contigo,
e na tua presença também. Obrigado por estar conosco e que agora que vamos estudar um pouquinho mais sobre o nosso relacionamento contigo, teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para não apenas compreensão, mas para aprofundamento de uma caminhada de amor e de parceria. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí, beleza com vocês? Muito bom estar na casa de vocês aí, no computador de vocês, podendo passar esse tempo trocando ideias e aprendendo um pouquinho mais, né? Eu estou aqui com a camiseta do Instituto. Em nome do Instituto, a gente queria agradecer todas as doações do ano inteiro de 2022, principalmente essa galera que doou agora no final para o nosso evento de Natal. Muito, muito, muito obrigado pela generosidade de vocês. Muito obrigado por esse coração aberto para poder ajudar as pessoas que não têm tanto. Mais uma vez, em mais um ano, 2022, vocês provaram que existe sim amor na cidade. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês com o Instituto. E a gente está aí nesse momento final de ano, de virada de ano. Hoje, todo mundo já fazendo os preparativos, né? Para ver fogos e estar com a família, enfim, tá todo mundo junto. É muito importante. Eu cresci no Rio de Janeiro, né? Eu me mudei para o Rio de Janeiro com cerca de 6 anos, vindo de Belém do Pará. Então foi uma mudança relativamente drástica, apesar do calor e da umidade ser muito parecido. Mas no Rio de Janeiro, o final do ano era sempre muito emblemático, né? O Rio de Janeiro tem queima de fogos espetacular e tal. E a nossa casa vivia cheia, vivia com bastante gente. E eu lembro de muitos eventos de final de ano em casa. E um deles me marcou muito, que foi a presença de um amigo muito querido. O nome dele é Edmar. Edmar é um filósofo e a gente ficava junto durante dias e a gente virava as noites e virava os dias. A gente estava sempre conversando sobre as grandes perguntas, né? Eu, moleque, meus 14, 15, 16 anos, conversando com um filósofo muito inteligente sobre o que era a vida, sobre Deus, sobre as perguntas principais e questionando, tendo as minhas crises de fé e da vida e podendo trocar ideia com esse amigo querido que eu queria aproveitar para mandar um abraço, grande Edmar. E também tinha um amigo muito próximo, esse a gente estudou junto durante todo o segundo grau, né? Segundo grau, agora ensino médio, que é o Daniel. Daniel Alak, um grande amigo, ele é judeu, ele é de origem judia, e a gente gostava muito de conversar, e ele se dizia ateu, né? Durante muitos anos ele se disse ateu. E a gente gostava de conversar, eu, ele e o pai dele, o seu Leon. E a gente ficava conversando sobre a Bíblia, o Antigo Testamento, né? A Torá, o Tanar, e a gente ficava conversando sobre Deus, e o Daniel tinha perguntas muito inteligentes, muito intrigantes também. E a gente ficava conversando sobre, será que Deus existe? Se ele existe, por que as coisas são assim? Por que as coisas são assado? Que são perguntas naturais, são perguntas normais, ainda mais para um adolescente ali nos seus 16, 17 anos. Eu lembro sempre do Edmar e do Leon, porque eles eram pessoas muito acolhedoras na hora de conversar, né? O seu Leon, muito mais velho, o Edmar, bem mais velho, pelo menos uns 15 anos aí mais velho que eu, já com formação e tudo, mas eles tinham paciência para ouvir as questões de adolescentes, eles tinham paciência para trocar ideias, eles tinham paciência para acolher as dúvidas e acolher as crises. E é muito interessante quando você tem esse ambiente seguro, quando você tem esse ambiente em que você pode expressar suas dúvidas, expressar suas crises, inclusive as crises de fé, as crises em Deus, e poder ser acolhido e poder ser ouvido. Mas, infelizmente, não é assim que acontece muitas vezes na religião, não é assim que acontece muitas vezes nos ambientes religiosos, né? E é muito interessante porque, se você pensa nas questões principais da religião, elas são muito complicadas, né?
Você pensa que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito. Como é que funciona esse relacionamento? Deus é um, mas ele se revela como Pai, Filho e Espírito. Se você pensa em Cristo como essa divindade humana, encarnada, como é que funciona essa encarnação? E são todas perguntas muito complexas e são todas questões muito difíceis de serem entendidas, mas geralmente nos ambientes religiosos tem algum indivíduo que se coloca como o detentor da palavra final e ele simplifica todas as coisas. Não, isso é muito fácil de entender. A água é gasosa, é sólida e é líquida e assim é Deus. Deus é água. Uma hora ele é gasoso, outra hora ele é... Enfim, vai dando explicações que são muito naturais. Não, Cristo é 100% Deus e 100% homem e é assim que funciona. Isso é muito simples, né? E as pessoas, elas não somente não acolhem essas dúvidas, como elas simplificam todas as coisas dentro da religião, dentro do cristianismo, e você fica meio que se sentindo, uma hora, o idiota, de fazer certas perguntas e certos questionamentos, e outra hora você fica se sentindo um ET por fazer esses questionamentos, né? Poxa, eu acho que eu não tenho fé o suficiente para acreditar nessas coisas, né? Eu não tenho fé suficiente porque eu questiono. E aí a igreja acaba não sendo, a igreja, a religião acaba não sendo o espaço em que você é acolhido nas suas crises, acolhido nos seus questionamentos, né? Mas não são só essas grandes coisas, né? A natureza de Cristo, criação do mundo, Gênesis 1, Gênesis 2, ou Deus como triuno. São coisas pequenas também, né? Por exemplo, eu cresci na comunidade Adventista Sétimo Dia, cresci em Belém do Pará, e depois no Rio de Janeiro, e depois voltei para São Paulo, porque eu nasci em São Paulo. E aí a gente, no Rio, tinha um negócio muito engraçado, né? Que eu já contei em outros momentos, que era o lance da praia e da piscina, né? Então, era um pensamento que eu aprendi com os meus pais, no Clube dos Bravadores também. Por exemplo, o Clube dos Bravadores era muito interessante. Você ia acampar, e aí você montava as barracas na sexta-feira à noite, ou sexta-feira à tarde, desculpa, e aí você terminava de montar as barracas cansado, suado e tal, e aí tinha aquele riacho ali perto do acampamento dos Bravadores, e você falava, pô, tô suado, né? Vou tomar aquele banho de rio e aí vou... Não, mas se tivesse dado pôr do sol, não podia tomar banho de rio. E sábado inteiro não podia tomar banho de rio também. Não podia entrar na piscina. E isso era um negócio que eu ficava, puxa, não pode. Sábado não pode entrar na praia, na água da praia. Não pode entrar na piscina. Sábado não pode ter essa diversão com água, né? E aí um dia, eu já tinha filho, o Daniel já tinha nascido, a gente morava no interior, muito quente. Um solão de 38 graus, e o Daniel, pequenininho, acho que ele devia ter uns 2 anos e meio, 3, ele chegou para mim e falou, papai, quero ir na piscina. E era sábado, e eu fiquei, e agora, né? O que eu faço? Meu filho quer ir na piscina, como é que eu vou responder? E eu fiquei naquela, vou responder o quê? Filho, não pode ir na piscina, é pecado ir na piscina no dia de sábado. E eu fiquei me questionando, como é que eu cheguei a essa conclusão de que é pecado? Como é que eu relacionei essas duas coisas? Mas eu olhei para ele suado, e eu e o Daniel, a gente tem um negócio engraçado, a gente sua muito, e o suor vai secando, a gente vai ficando com as brotoejinhas assim, né? E aí eu falei, não, filho, vamos na piscina. Aí eu entrei com ele na piscina, mas eu fiquei com ele na piscina, no colo, naquela tarde de sábado, eu fiquei pensando, por que eu cheguei a essa conclusão? Por que eu faço isso de não poder entrar na água no dia de sábado, né? De onde é que vem isso? Que raciocínio é esse que me levou a essa conclusão, que levou as pessoas a essa conclusão? Então são essas grandes coisas, essas perguntas existenciais, mas são também essas perguntas pequenas, de situações pequenas que levam a gente a pensar, poxa, mas como é que funciona isso? E aí eu já contei essa história também, mas eu acho muito importante a gente resgatar essa história nesse momento, nesse início dessa série, que é a história de um grande amigo meu, doutor em física, e ele chegou para ter estudos bíblicos comigo, e eu preparei um estudo bíblico que ele tinha poucas dúvidas, né? Segundo ele tinha poucas dúvidas. Ele falou, Edson, eu tenho poucas dúvidas, eu tenho dúvida só em Gênesis 1, na natureza de Cristo, se você me responder isso, está tudo bem. E eu preparei um estudo bíblico completo de Gênesis 1, e fui para ele tentando provar que Deus criou todas as coisas, e tentando mostrar cientificamente que Deus tinha criado todas as coisas, e fui, e explico aqui, explico ali, explico aqui, explico ali, e ele... O Ayrton, ele ficava sentado assim, me olhando, impávido, não demonstrava nenhum tipo de emoção. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus, ele não está entendendo. Entendendo ele estava, mas não está aceitando que Deus é o Criador. E agora, como é que eu vou convencer esse cara e tal? E como é que eu vou fazer? E aí eu
tirei da cartola Hebreus, né? Capítulo 11, os primeiros 3 versos do capítulo, e lá diz que, poxa, né? A fé é a certeza de que Deus fez todas as coisas, de que Deus fez o visível a partir do invisível. E aí ele me olhou assim e falou, bom, eu preciso ter fé? Eu falei, você precisa ter fé. Então não dá para provar cientificamente que Deus criou todas as coisas. Eu falei, olha, eu acho que não. Você é cientista, você pode dizer melhor que eu. Ele falou, realmente não dá. Eu falei, mas é preciso ter fé de que Deus fez todas as coisas. E ele me deu uma frase, né, que é um tapa um tapa de luva de pelica, né? Ele falou assim, não, se é para ter fé, eu tenho. Fé, eu tenho. Então está resolvida a questão. E aí passei para o segundo estudo, natureza de Cristo. Cristo é Deus, Cristo é homem, é Deus encarnado, é Emanuel, é Deus conosco, e o processo todo de encarnação, e Cristo como essa figura salvífica, que é Deus, que é homem. E no final das contas eu joguei Paulo e falei assim, bom, para acreditar na encarnação, para acreditar que ele é divino humano, é preciso ter fé também, é preciso ter fé que houve um nascimento miraculoso e tal. Ele falou, então você não tem como provar? Eu falei, não tenho. Então é preciso ter fé. Eu falei, é preciso ter fé. E ele disse novamente, se é preciso ter fé, fé eu tenho. Porque a gente tem essa tendência de achar que fé é uma crença correta, que fé é um arrazoado filosófico correto, que fé tem a ver com a nossa razão e com a explicação que a gente consegue dar para as coisas, e, portanto, se nós tivermos as explicações corretas, nós vamos ter fé. Só que fé não é necessariamente a explicação correta. Na verdade, a fé é necessária quando não há uma explicação, quando não há uma razão, quando não há 100% de controle em como as coisas funcionam. Aí é necessário ter fé. Aí é necessário dar um passo de fé. E eu gosto dessa ilustração, que eu também já usei com vocês conhecem bem essa ilustração, que é a ilustração da lanterna de 4 cores, mas que também é a ilustração dos monges cegos tateando um animal, que era o elefante, e cada um chega a uma conclusão diferente, né? E na lanterna de 4 cores, os cachorrinhos estão ali no escuro, não conseguem enxergar. Uma lanterna de 4 cores acende, e aí o cachorrinho primeiro fala, bendito seja a luz que ela é verde, depois o cachorrinho fala, bendito seja a luz porque ela é amarela, depois outro fala, bendito seja a luz porque ela é vermelha, e cada um daqueles 4 cachorrinhos enxerga a luz numa cor diferente, e eles acabam brigando porque cada um deles acha que a cor da lanterna, a cor da luz é aquela cor que eles estão vendo. E nesses monges cegos que tateiam o animal, cada um deles acha que o elefante é de um jeito, mas no final das contas o elefante não é daquele jeito que cada um desses monges tateou, mas o elefante é um apanhado de cada uma das impressões que esses monges cegos tiveram tateando aquele elefante. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a nossa razão, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela vem com as lentes da nossa criação, ela vem com as limitações do nosso intelecto. E Deus e as coisas que Deus faz estão muito além do nosso intelecto, muito além das coisas que a gente consegue perceber, da que a gente consegue imaginar. E a Bíblia, ela trabalha de maneira muito, muito sábia e muito sensata, porque é a revelação de Deus, com diversas metáforas, diversas linguagens que a gente consegue entender. Mas mesmo essas metáforas, essas linguagens, elas são complicadas porque elas são limitadas, né? Então Deus é o nosso Pai, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai querido que ama seus filhos, Ele é o Pai que espera o filho pródigo voltar. A gente tem uma série dessas imagens de Deus como esse Pai querido, esse Pai amoroso que está esperando pelos seus filhos. Mas e se você cresceu com um pai abusivo? E se você cresceu com um pai violento? E se você cresceu com um pai ausente? Ou com um pai que fugiu, que traiu a sua mãe e abandonou vocês? Como é que você vai se relacionar com essa metáfora? Ou seja, o entendimento que você tem de Deus como pai, ele vai ser um entendimento limitado pelas suas circunstâncias de vida, pelas suas limitações. Como é que a gente vai entender que Deus é maior do que todo o universo e criou todo o universo e criou a gente também, fala com a gente? A gente tem uma limitação intelectual para entender essas coisas. Quando Deus fala que Ele é o pastor, né? O Senhor é meu pastor, né? Davi está falando na verdade que o Senhor é pastor. Eu nunca vi um pastor de ovelhas atuando e cuidando de ovelhas. O meu conhecimento disso é pelos livros, é pelas fotos que eu vejo dos pastores com as ovelhas. É por ter visto 1, 2 ovelhinhas na minha vida. É esse o meu entendimento dessa metáfora. Ou seja,
Muitas vezes a gente se apaixona por coisas da Bíblia, por questões da Bíblia, que na verdade a gente está se apaixonando pelas nossas compreensões dessas coisas da Bíblia. Ou seja, a gente conclui coisas, a gente pensa coisas, a gente enxerga a luz a partir daquele recorte que a gente tem. E Paulo fala isso de uma maneira muito clara. Ele fala assim, olha, vocês veem em parte. Está num texto maravilhoso sobre o amor, né? Vocês veem em parte. O que a gente conhece do amor, o que a gente conhece da revelação de Deus é uma parte, é uma janelinha que Deus misericordiosamente permitiu que a gente visse. Nessa janelinha a gente não enxerga além do que os nossos olhos conseguem ver, além do que a nossa razão limitada consegue ver. Portanto, o que a gente enxerga não é o que Deus é em sua totalidade, não é o que Deus é na sua plenitude, mas é aquilo que eu, Edson, consigo ver. É aquilo que os meus olhos e a minha razão limitadas pelas circunstâncias da minha vida, pelo momento histórico que eu vivo, pela minha criação, é essa pequena janelinha, esse pequeno recorte, essa pequena parte que eu consigo entender de Deus. E é por isso que o título da série é O Pecado da Certeza. Porque, na verdade, as nossas certezas não são certezas sobre Deus, elas são certezas sobre a nossa visão de Deus, sobre a nossa leitura de Deus. E a gente quer transportar essas certezas, que a gente se apega a elas. A gente quer transportar essas certezas para todas as pessoas. Então, na verdade, a grande questão com a religião é essa. A grande questão com a religião é que o nosso entendimento acerca de Deus e da Bíblia é um entendimento limitado por quem nós somos, que somos seres limitados, de visão limitada, com circunstâncias limitadas, mas nós achamos que temos certezas de muitas coisas. E eu quero encorajar você nessa série a não ter tantas certezas e abraçar as incertezas que cercam a sua existência e que cercam o seu relacionamento com Deus. Porque a jornada com Deus é uma jornada cheia de incertezas, de coisas que a gente não compreende. E esse novo ano que vai chegar é um ano cheio de incertezas para você também. E o nosso relacionamento com Ele não precisa ser baseado nas coisas certas, nas certezas que a nossa mente criou. Porque, na verdade, muitas e muitas vezes o Deus que você crê não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus da sua compreensão acerca da Bíblia. Muitas vezes o Deus que você diz adorar não é o Deus completo e pleno, mas é o recorte que você consegue entender e consegue se relacionar com. Então o desafio é esse: abrace as incertezas, abrace esse relacionamento com Deus que vai além da racionalidade, além da sua compreensão. Abrace o relacionamento com um ser que é muito maior, muito mais profundo, muito mais complexo e completo do que a sua mente, do que essa janelinha que você tem de existência vai conseguir entender. Abrace isso e crie esse relacionamento para além das certezas que você tem sobre Deus, para além das suas conclusões sobre Deus, porque Deus é maior que tudo isso e Ele está te convidando para esse relacionamento maior do que a janelinha que você conseguiu entender até agora dele. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado porque o Senhor é um Deus muito maior, muito mais complexo, completo e pleno do que a nossa razão limitada, do que a nossa existência, do que as nossas circunstâncias conseguem entender. Senhor, perdão porque muitas vezes nós falamos de Ti, falamos da Tua palavra como se fossem coisas tão simples, tão tranquilas, tão fáceis de entender. É óbvio que entender o Teu amor de uma série de maneiras é fácil, mas até a nossa compreensão sobre amor é uma compreensão limitada. É uma compreensão limitada às nossas experiências amorosas, às nossas experiências com os nossos pais, com o mundo que nos cerca. Mas o Teu amor, Senhor, está para muito além dessa nossa compreensão limitada sobre amor. Portanto, Senhor, nos perdoa pelas vezes em que a gente te resumiu a esse recorte, a esse pedacinho, que é o que a gente consegue entender e ver. Nos perdoa por isso e nos ajude, Senhor, a irmos além, a abraçarmos o mistério, a abraçarmos as dúvidas, a abraçarmos as incertezas. Não para nos afastarmos de Ti, mas para nos aproximarmos cada vez mais de Ti
que é insondável, maravilhoso, intangível e eterno. Nós te agradecemos por tudo isso e te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, a tua revelação. Amém. Quantas vezes me perguntei se há alguém além do céu. Quantas vezes me questionei se esse alguém é uma projeção dos meus sonhos de infância, uma breve lembrança de algo que um dia precisei. Talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez eu não esteja aqui tão só. Chuva forte que cai do céu, será alguém andando por aqui, e uma estrela brilhar no céu, será alguém há anos-luz daqui que se importa comigo e espera de mim mais que uma crença. Será que a fé compensa? Eu sei, há alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só, tão só. Há alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Pela fé eu sei. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.